Olá, a morte é um castigo? É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto e o meu desejo é que você venha ser abençoado com esta meditação. A coisa mais certa em nossas vidas, meus irmãos, é a morte. Ela é a mais certa de todos. Não sabemos quando será, nem como será. Mas que acontecerá um dia, isso vai acontecer. Lá no livro de Eclesiastes 3, ele fala que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E essa é uma verdade que nós sabemos, mas a questão é, a morte é um castigo? A princípio, sim, ela é um castigo. Em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus estava falando aqui da morte física que nós conhecemos. A morte é um castigo por consequência da desobediência. Essa é uma verdade. Ninguém nesse planeta escapou da morte, meus irmãos queridos. Ninguém. Nem os reis poderosos, sabe? Nem os homens poderosos, nem os homens inteligentes, fortes, ricos, cultos ou mesmo os fracos, pobres, os tolos. Ninguém, sabe, escapou da morte ou escapará da morte. Mas a Bíblia fala de dois tipos de morte. Ela fala da primeira morte e da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 diz assim: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A primeira morte é a física e a segunda morte é a morte espiritual, a separação eterna de Deus, e fora da presença de Deus não será uma vida abençoada, misericórdia. Sabe, Jesus não veio a esse mundo para nos livrar da primeira morte. Jesus veio a esse mundo para nos livrar da segunda morte. Quando Jesus, chamado pelas irmãs de Lázaro, quando Jesus foi lá para ver Lázaro e para ressuscitar Lázaro, ele disse algo interessante a Marta. João capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que ele estava morto, porque Jesus poderia fazer isso, mas sabe, meus irmãos, passou-se os anos e Lázaro, ele teve um encontro com a morte, ele morreu, ele passou pela primeira morte, a morte física, apesar de Jesus ter ressuscitado ele naquele instante. Quando Jesus diz: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, ele está falando da segunda morte. E quem é que não vai passar pela segunda morte? Ele diz isso: quem vive e crê em mim. Porque a primeira morte e a segunda morte. Da mesma forma, existem 2 vidas. Essa que nós estamos vivendo agora, que vai ter um fim com a morte, mas a vida também que o Senhor Jesus Cristo nos oferece, uma vida bendita, maravilhosa, ou uma vida maldita, longe de Deus, que é a segunda morte. João capítulo 11, versículo 25, então diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra a primeira morte, viverá, porque não passará pela segunda morte. Jesus confirma essa nova vida muitas vezes, sabe? Mateus capítulo 26, versículo 29, quando Jesus está ali falando com os seus
discípulos, está ministrando a ceia naquele momento. Então olha o que ele diz: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus já não está mais aqui, ele está no reino do Pai. E ele está dizendo que um dia nós poderemos estar no reino do Pai. Sabe, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu algo maravilhoso, algo que ele viu, conheceu, que foi ensinado através de Deus para ele e que ele deixa para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 57, só que eu vou estar lendo na linguagem da Bíblia Viva. Então olha só: digo-lhes isto, meus irmãos, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não são do tipo adequado para viver eternamente. Contudo, eu lhes estou contando este segredo estranho e maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos receberemos novos corpos. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá dos céus um toque de trombeta e todos os cristãos que já morreram, de repente voltarão à vida com novos corpos, que nunca jamais morrerão, e então nós que ainda estivermos vivos, também receberemos de súbito novos corpos, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos celestiais, que não podem perecer, mas viverão para todo sempre. Quando isso acontecer, finalmente se tornará verdade esta escritura: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Porque o pecado, o aguilhão que causa a morte, terá desaparecido completamente, e a lei que revela os nossos pecados já não será o nosso juiz. Como agradecemos a Deus por tudo isso! É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Meus irmãos queridos, isso vai acontecer. Jesus Cristo voltará e levará dessa terra todos aqueles que já partiram pela primeira morte, vão ressuscitar com Cristo, e aquela geração que estiver no momento daquele arrebatamento, então esse não provará a morte, esse sairá desta vida para uma nova vida maravilhosa e tremenda. Para quem, por meio da fé, está em Jesus Cristo, a morte já não é mais castigo. Mas como Paulo diz, a morte é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Apóstolo Paulo está falando da primeira morte, da morte física. Morrer fisicamente, essa morte física, ela é lucro. A morte não é castigo para quem vai, meus irmãos queridos, mas a morte é um grande castigo para quem fica, porque dói. Perder alguém que nós amamos dói muito, ficar aqui dói, mas para quem vai, não. O crente em Jesus Cristo não precisa ter medo da morte, porque o seu nome foi escrito no livro da vida com o sangue bendito de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, meus irmãos queridos, quem é que precisa ter medo da morte? Misericórdia! Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo, que é
a segunda morte. Sem Cristo, a morte não é apenas um castigo, a morte física é uma desgraça eterna, misericórdia. Porém, para quem por meio da fé em Cristo Jesus está firmado nele, a morte não será castigo, mas a morte será um evento maravilhoso, maravilhoso, sabe? Esses dias aconteceu a morte física da irmã Fabiana Anastácio. Ela era uma serva de Deus, da Assembleia de Deus, e essa irmã, claro, vai deixar muitas saudades, e muitas pessoas choraram muito pela morte dessa irmã, mas não Deus, mas não os céus, e muito menos ela, porque a morte física é um prêmio para quem está em Cristo Jesus. Já não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá nenhum tipo de chateação, não haverá mais nada que vai incomodar, só algo maravilhoso e tremendo. Ela está no lugar maravilhoso, aguardando a volta de Cristo, fora de todos os problemas e todas as turbulências desta vida, meu irmão e minha irmã. Por isso, eu e você não precisamos temer a morte. Para o cristão, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a morte é um evento maravilhoso. Amém? Oremos. Pai bendito e maravilhoso Senhor, dá-nos, Senhor Deus amado, da sua graça bendita, que o teu Espírito possa, Senhor Deus, nos fazer entender, Pai amado, a grandiosidade da tua salvação, Pai amado. Que possamos, Senhor Deus, vislumbrar pela fé a vida que o Senhor tem preparada para nós, que a tua palavra diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao entendimento do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ah, meu Deus, ajude a mim e a cada um dos meus irmãos, para que possamos viver esta vida, Senhor Deus, para glorificar o teu nome, até aquele dia maravilhoso que vamos ter um encontro com a morte física, mas muito mais do que isso, um encontro eterno com o Senhor. Sim, pedimos sua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente você, meu irmão. Um grande abraço da minha parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.